No final da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava arrasada. Isso é uma coisa que a gente viu, como eu falei para vocês, quando eu passei aqui esse questionário, falei Primeira Guerra, Segunda Guerra, Revolução Russa, Revolução Industrial. Não sei se vocês lembram, que era assunto que a gente sempre ia ver quase durante o ano todo, né? Não sei se você lembra. E vai se falando do que aconteceu. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou destruída, arrasada em si, onde sua economia foi totalmente destruída, e alguns países, para reconstruir o seu país, foi atrás de apoio dos Estados Unidos. Foi nesse período também surgiu aí a Guerra Fria, a disputa entre socialismo e capitalismo, como você já sabe, e os Estados Unidos ficou beneficiado criando algumas medidas, como eu falei, o Plano Marshall e a doutrina Truman, onde eu pedi para vocês uma instituição militar que ela criou também, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que ainda hoje existe, que protegeu os países capitalistas no período da Guerra Fria. E o Pacto de Varsóvia foi criado pela União Soviética. Mas o Pacto de Varsóvia hoje não existe mais, certo? Porque ela, quando acabou a União Soviética, o Pacto, quando criou a União Soviética, terminou a União Soviética, o socialismo caiu. Então veio o seguinte, ó, no final da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava arrasada e sua reconstrução graças ao Plano Marshall. Esse Plano Marshall foi elaborado pelos Estados Unidos, que recuperava as economias dos países ou os países que quisessem adotar o socialismo. Uma iniciativa dos Estados Unidos que disponibilizou capitais para a reconstrução do continente. Então, o presidente dos Estados Unidos colocou essa medida, esse plano, que emprestava dinheiro para a construção dos países da Europa. Nesse período, vigorava entre a disputa, a rivalidade entre o socialismo e o capitalismo, onde você já sabe que o socialismo era pela União Soviética e o capitalismo pelos Estados Unidos. No mundo capitalista, tornou-se indiscutível o projeto de unificação da Europa. Avançou, pois os países da Europa Ocidental buscavam estratégias para se fortalecer e obter autonomia em relação aos Estados Unidos. Então, eles procuraram os Estados Unidos financiando. E o objetivo dos Estados Unidos não era crescer a Europa, e sim proibir o crescimento do socialismo, tanto na Europa como no mundo. Até então, esse projeto foi o resultado da percepção de que cada país europeu sozinho não tinha condições de se tornar grande potência como era antigamente. Então, teve de ir atrás dos Estados Unidos para falar alguma coisa. Diga, Vani, você quer falar alguma coisa? Quero não, professor. É só porque Marco Nido falou que tinha que ligar a câmera, eu perguntei se era agora, entendeu? Ou só depois, na aula dele, alguma coisa do tipo. Ah, você não tinha ligado ainda, era? Eu não vou ligar, não, só quando ele realmente pedir. Se for agora, eu ligo. Tá certo, isso aí. Mas eu acho que deve ser na aula dele. Você vai apresentar algum trabalho para ele, é? Não, não, é só porque ele tá pedindo mesmo. Hum.
Para saber se tu tá assistindo lá, tu tá brincando, né? Hein? É para saber se tu tá fazendo alguma coisa, é? Então, não é verdade, é para saber se tu tá fazendo alguma coisa mesmo, se tá copiando, né? Certo. Então, esse projeto foi o resultado da percepção Professor, de. uma pergunta, antes de você continuar o Diga. assunto, é claro, se não atrapalhar o senhor. O senhor vai passar algum questionário hoje pra gente? Porque eu não sei Então, se o senhor passou, porque se eu não me lembro, eu acho que eu faltei terça-feira, porque eu estava na casa da minha família. Ah, foi sim, eu estava na casa da minha família. foi. Aí o senhor passou algum questionário para corrigir, alguma coisa assim, porque eu posso pegar e daí eu posto no Google Sala de Aula depois. Não, eu passei não. Não me lembro não se eu passei não, sabe? Passou, Passei, professor. Leoni. Foi uma pesquisa. Sobre o que mesmo? Pesquisa sobre a hidrografia da Europa, as formas de relevo e os seus principais rios. Foi, rios, hidrografia e as principais formas de relevo, né? Uhum. Aí depois, Ah, é, mas aí depois eu depois, mostro ao senhor, viu, professor? Quando tá for na outra certo, terça-feira, eu mostrar a pesquisa para o senhor, porque eu estava na casa da minha família terça-feira. tá O bem. que? Mostrar o quê? Que eu fui no banheiro. Diga o que é Ah, pra mostrar. eu pedi para você pesquisar sobre a hidrografia da Europa, os principais rios e as principais Eu formas fiz. de relevo, Eu fiz. certo? Depois a Quer gente ver? vê. Tá Não, certo. depois a gente vê, viu? No final a gente vê isso. Então, antigamente, a Europa tinha uns países ricos, como a Inglaterra, a Alemanha, França, e depois, quando veio as guerras, elas foram destruídas. Mesmo a Inglaterra ganhando a guerra, mas sua economia ficou um pouco arrasada, porque além de gastar os dinheiro com arma, perder homem, perder o exército, também algumas áreas, algum terreno, alguma indústria foram destruídas com o movimento da guerra, com tiro, com bala de canhão e etc. Então, com tudo isso, fez com que o país ficasse com a economia arrasada e deixou de produzir porque a população estava mais em guerra, então não tinha como ir para o trabalho. Então, parou em si. Aí, nesse processo, foi necessário aos países europeus criar mecanismos de integração para atenuar ou eliminar rivalidade histórica e evitar novas guerras e conflitos. Essa estratégia foi bem sucedida, pois um conflito de grande proporção foi o da Iugoslávia, que ocorreu em 1990. A Iugoslávia, como eu citei antes, era um país só. E depois eles se tornaram independentes. Houve uma separação formando seis países, certo? Então houve um conflito de uma separação, como a Tchecoslováquia também se separou. Né? Então houve essa mudança de um determinado país. Então, algumas fronteiras, como eu cito Jair, foi feita através de paz, de acordo, e outros através de guerra. Então, foi se formando durante vários períodos. Então, no decorrer de toda a história em si. Então, a Europa, é um dos países que aconteciam os maiores conflitos do mundo. Foi onde tem as maiores potências do mundo, certo? Então, onde a gente tem os países de maior PIB, como tem a Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Eslováquia,
Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, certo? Romênia e Suécia. Então, isso aí é a população que tem os maiores poderes, as maiores rendas, os maiores PIB, Produto Interno Bruto, a renda per capita, todos até em 2016, que tem uma boa condição de vida dentro do continente europeu. E se você for lá, até na parte mundial. Onde você já deve ter visto também que existe também aí uma moeda única, o euro, né? Que foi feita aí como os blogs econômicos, que foi criado para facilitar a transação do comércio entre um e outro, onde tem uma população que tem uma taxa de natalidade e mortalidade bem reduzida. Depois a gente vai estudar nas próximas aulas o envelhecimento da população e o crescimento da população que vem diminuindo. E já existe país disse que de o país já incentivar os casais a aumentar os números de filhos, porque a mão de obra está faltando, porque a população já está ficando idosa. Certo? Então, a unificação da Europa ocorreu a partir da Segunda Guerra, com o final da Segunda Guerra, onde os países precisavam de uma ajuda para crescer novamente. Foi após. Quando terminou a Segunda Guerra, você lembra? Quando foi que terminou a Segunda Guerra? Não lembro, professor. 1945. 1945, certo? Eu já passei para você aqui no início do mês de março. Não está nem com 2 meses, Vani. É que eu passei para Desculpa, essa professor, live. hoje eu não tenho uma memória muito boa, não. Coloquei na prova, Eu, não né? tá, eu me esqueci, professor. Aí você fez isso também, né? E quando eu perguntei a pesquisa aí, o João Vitor foi quem me disse, quem me respondeu. Mas a Segunda Guerra terminou em 1945, começou em 39 a 45, não foi, Micael? Aí e terminou com as duas bombas. E qual foi o país que jogaram duas bombas? Estados Unidos? Isso aí eu não lembro, Não. não. Estados Unidos jogou as duas bombas em qual país? Quem jogou as bombas foi os Estados Unidos. Agora, em qual país? Sei lá. Não lembro, não. Foi no Japão. Do Japão. Nagasaki e Hiroshima, onde essas duas cidades do Japão foram destruídas pelas duas bombas atômicas, né? Aí é o fim da Segunda Guerra. Aí, a partir daí, alguns países da Europa ficaram sua economia arrasada. Para a reconstrução da Europa, eles foram atrás dos Estados Unidos para reconstruir. E essa reconstrução dos Estados Unidos foi através da doutrina Truman e do Plano Marshall. O Plano Marshall, feito pelos Estados Unidos, com a doutrina Truman, que eu já citei para vocês aí também, investia e emprestava dinheiro para a reconstrução do continente. Nesse período, como eu já citei antes, havia uma rivalidade entre o socialismo e o capitalismo.
Certo? Então, esta rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética foi chamado Guerra Fria. Era a disputa entre o socialismo e o capitalismo. Nesse período, vigorava a rivalidade entre o socialismo e o capitalismo. A hegemonia dos Estados Unidos no mundo capitalista tornou-se indiscutível. O projeto de unificação da Alemanha avançou, pois os países da Europa Ocidental buscavam estratégia para se fortalecer e obter autonomia em relação aos Estados Unidos. Certo? Então, esse daí ocorreu em forma de várias partes, certo? Então, aconteceu sim, né? Então, se com esse avanço financiado pelos Estados Unidos, os países da Europa começou a crescer, né? Onde hoje, quando chega o fim do socialismo, existe vários países da Europa que se torna uma grande potência, como a Alemanha, como França, Inglaterra, Itália. Tem alguns que têm mais destaque no mundo, como a Alemanha, Inglaterra, a França, que é aqueles que estão em contato com o mundo político, com a disputa por poder econômico. Econômico e político ao mesmo tempo. Mas já tem umas economias uns países bem ricos, ou economia como aí, mas eles não se metem em grandes questões mundiais, como a Suíça e a Suécia. E a Noruega também são tidos como neutro, né? Mas eles têm um grande poder aquisitivo, não têm um destaque para o crescimento geopolítico do mundo, para a política mundial. E luta mais para o beneficiamento da sua própria nação. Esse projeto foi resultado de percepção de que cada país europeu sozinho não tinha condições de se tornar uma grande potência como era antigamente. Então, com essa ajuda dos americanos, dos Estados Unidos, eles tiveram um grande avanço. Certo? Nesse processo, foi necessário aos europeus criar mecanismos de integração para atenuar ou eliminar a rivalidade histórica e evitar novas guerras e conflitos, como teve o da Iugoslávia em 1990. Durante esse período, eles foram criando alguns blocos econômicos, alguma associação, o SEGA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, certo? Para um pouco. Vani, você pode falar o que você fez sobre as planícies, o relevo da Europa? Sobre as formas de relevo da Sim, Europa? diga aí. Quais são? São as planícies que apresentam duas características muito positivas. Um solo geralmente fértil e favorável à agricultura e grande facilidade para o estabelecimento de vias de comunicação. Certo. Aí, João Victor, a planície é uma forma de relevo predominante da Europa, né? Próximo aos rios, oceanos, onde tem as terras férteis para a agricultura. E o que você encontrou mais, Vani? Dessa questão só. Só. A planície é a forma predominante de relevo. Mas lá você encontra também planaltos e montanhas, né? Depressões, sim. Então, mas a maior parte, a que predomina é a planície. Micael, quais foram os rios que você encontrou? Principais rios no continente também pode ser encontrado
Muitos rios, como o rio Danúbio, nasce na Alemanha e deságua no Mar Negro, o Volga, Rússia, e o rio Seno, Alemanha, França, e deságua na Holanda. O rio Volga é o maior da Europa. Quer que eu leia tudo? Leia. Hidrografia da Europa. A hidrografia da Europa é marcada pela grande quantidade de rios, apesar da existência de elevadas altitudes. O relevo europeu caracteriza-se por áreas com menor de 200 metros acima do nível do mar. Essas áreas correspondem a 2/3 de seu território e, em grande parte, são constituídas por planícies fluviais. Formas de relevo. Embora haja cadeias de montanhas, as formas de relevo predominantes na Europa são as planícies, que apresentam duas características positivas: um solo geralmente fértil e formidável à agricultura e grande facilidade para estabelecimento de vias de comunicação. Como o Vani falou sobre as planícies, e Micael completou aí, ó, planície que é a predominante, ela tem menor altitude, até 200 metros de altitude, é a maior parte do aí. Ele encontrou 2/3 do território, que é a forma de relevo que predomina na Europa. Próximo dele, suas terras são férteis, boa para a agricultura, não é isso? Então, e onde estão localizados as maiores cidades que ficam próximas aos rios, nessa área de planície, que vão facilitar os transportes de mercadorias, ou de pessoas também. E os principais rios, Reno, Volga e Danúbio. Esses são os 3 principais rios contidos dentro do continente europeu. E no próximo deles que existem as suas planícies, que se destaca em tanto na agricultura e como na ocupação na agricultura como serve de transporte, todos eles. Então é importante para o desenvolvimento do país e do continente. E como suas áreas são planas, foi favorável à construção de ferrovia, do transporte ferroviário, que sai um pouco mais barato, como se diz, mais econômico. Então, faz com que alguns países da Europa tenham se destacado devido o seu transporte, que principalmente a Rússia, a parte da Rússia está na Europa, um dos principais meios de transporte deles no início do seu desenvolvimento foi o transporte ferroviário, a construção de linha de trem. Como vocês sabem, é mais barato de fazer, mas do que é necessário é que o terreno seja plano, porque, como vocês sabem, não se pode subir uma serra com um trem, e a não ser que faça um viaduto, abra um túnel, né? Mas o trem, a linha de trem, a ferrovia, é apropriada mais para o terreno plano, como vocês sabem que é feita com ferro. Pode sim atravessar uma serra, mas construindo um túnel, né? Então, aí por isso faz com que um dos principais transportes na Europa seja o ferroviário, já devido ao seu relevo, que são mais de planície, são planos, certo? Então, pronto. A pesquisa, João Vitor, só foi isso, né? Samanta disse que fez, mas ela encontrou, com certeza, o que Vani mais Micael encontrou. Então, não precisa a gente estar repetindo. Aí, Rebeca fez, e Caio, Yasmin fez. Fiz, professor. Pronto. Foi o que João Vitor, o que Micael mais Vani falou. Foi igualzinho. Tem alguma coisa diferente aí, Rebeca, Caio e Samanta? O meu tá igual ao dele. Samanta e Caio e Rebeca e Débora, tem algum diferente?
Hein, Samanta? Pronto. Não, então tá igual. Então, olha. Então, como voltando, a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, começou a formar alguns, algumas associações, alguns blocos para o crescimento da sua economia. Então, foi em 1952 criou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que era formada por Alemanha Ocidental, Bélgica, País Baixo, Luxemburgo, Itália e França formaram a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, SECA, que entrou em vigor em 52 e se prolongou até 2002. Os objetivos da comunidade era criar um mecanismo comum para o carvão, o ferro e o aço, por meio de acordos relativos aos preços e às taxas de transporte. Com isso, evitar novos conflitos entre os países membros, né? Onde criaram essa associação para explorar o carvão, o ferro e o aço, onde eles iam produzir e determinar um preço único, para que nenhum país entrasse, os membros desses não entrasse um conflito entre um e outro. Então, daí é um tipo de um bloco econômico, foi onde começaram a surgir os primeiros blocos econômicos, que hoje, atualmente, a gente escuta a União Europeia, Mercosul, ALCA, NAFTA. Então, um dos primeiros países a surgir, a formar blocos econômicos, foram os países da Europa. Então, começou o SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então, se formou a associação dos países em si. A União Econômica do Benelux, que é formada por Bélgica, Países Baixos. Países Baixos está incluída a Holanda, Islândia do Norte, País de Gales, que se forma o País Baixo. Construíram a União Europeia de Benelux, com o objetivo de facilitar e aumentar suas importações e exportações. Esse organismo concede em Luxemburgo atingiu suas metas mediante a cobrança de tarifas, de impostos mais baixos, né, para a integração deles entre si. Aí depois, já em 58, o Mercado Comum Europeu, Bélgica, País Baixo, Luxemburgo, Alemanha Ocidental, França e Itália assinaram o Tratado de Roma, dando origem à Comunidade Econômica Europeia, que isso hoje vai encontrar com outro nome, que vai se tornar toda atualmente a União Europeia, que depois eu vou pedir para vocês falar e escrever toda a história delas. Então, com esses blocos, era o objetivo esses grupos, um tipo de uma associação para facilitar o comércio, com a venda e compra de produtos com isenção dos impostos. Então, depois teve a criação de uma moeda única, né, que vem até os dias atuais. Então, foi criando essa moeda única que vem até atualmente. Tem alguns países que não adotaram e esperaram que houvesse um desenvolvimento para depois adotar. A Inglaterra ficou com as duas, libras e o euro. E depois, ultimamente, parece ela saiu. Certo? Então, isso varia de país para país. São membros, mas não é obrigado totalmente se aceitar. Cada um vai ter sua decisão. Pegue o lápis e o caderno para vocês anotar o negocinho aí.
Pronto, pode falar. Yasmin e Ivani já pegou, e Débora e Calma aí, Jovito? professor. Calma aí, só um minutinho. Estou esperando. Samanta e Rebeca já. Diga, professor, diga. Espera ali. Espera Eu estou aí. esperando. Yasmin, Débora e Caio já. 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 Débora. Aí tá certo. Samanta. Certo. Rebeca. Já, professor. Tá, beleza. Pesquise sobre. Sobre Seca, CSA, vírgula. Um C com E e um C com A. professor, o quê? Um C com E e um C com A. Aí você Ah, vai. é, aí você vai também. Benelux. é o quê, professor? Repete, por favor. Benelux. Um B com E, N-E-L-U-X. Tá bom. Repete, professor, de novo, por favor. Seca, C-E-C-A. Sim. E o outro? Benelux. Eu vou citar as letras que fica melhor. B-E-N-E-L-U-X. Obrigado, professor. É só Benelux. isso? Aí não, aí tem MCE, MCE, a moeda única da Europa, a moeda única da Europa, e a União Europeia atualmente. Europeia, o quê? E a União Europeia atualmente. Eu entendi mundialmente, mas enfim, agora eu entendi. União Europeia atualmente. Atual, no Pronto. período, no tempo atual. Né? Tá bom, né, Aí você. professor, rapaz? Hã? Tá bom, rapaz. E não, tá bom mesmo. Que ótimo! E você faz essa pesquisinha, coloca um textinho no seu caderno, porque se as atividades daqui para lá, quando for de prova, você já vai ter o textozinho para estudar. Vocês não têm livro, não, não? Nenhum conseguiu livro em casa, não, né? Não, A tua avó não tem nenhum livro de geografia mais, não? nada. Tem nada Ela aqui não, de geografia. ela não Faz está tempo, ensinando, professor. ela não está ensinando mais, não? Nada, aposentada já. Como é o nome dela? É? Sandra Maria, de Souza Falcone. Não sei se eu já. Será que eu já estudei com ela? Peraí. É o quê, vó? Ela tá dizendo que acho que conhece o senhor pela voz. É, voz, geografia. Conheço, não lembro não, que faz tempo. É. Pronto, eu vou saber, eu vou perguntar. Ela já morou para Barra dos Ipês ou 3 de Maio, para aquele lado ali? É o quê, professor? Se Como é, ela professor? já morou ou era Barra dos Ipês ou 3 de Maio, para aquele lado ali? Não, só bancários. Pra cá, né? É, só bancários. Certo. Terminei em 2004. Sim.
Posso ter. Aí, eu terminei antes. Ele terminou antes, vô. Ela falou que tá certo, professor. Tá bem, beleza. Olha, então, continuando aqui, olha. No final da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava arrasada e sua reconstrução graças ao Plano Marshall. Esse Plano Marshall foi o plano que os Estados Unidos fez para financiar os países da Europa que estavam sendo arrasados durante a Segunda Guerra. Como a gente já falou e você já viu em assunto anterior, logo no início do ano. Teve a doutrina Truman, que também foi um objetivo para a reconstrução da Europa, adotado logo após a Segunda Guerra para a recuperação a reconstrução do país. E, por outro lado, teve o objetivo dos Estados Unidos era impedir o crescimento econômico dos Estados Unidos. Nesse período havia uma disputa entre o socialismo e o capitalismo, como eu já perguntei para vocês, que foi chamado de Guerra Fria. Que foi chamado de Guerra Fria, que era uma disputa entre o socialismo e o capitalismo. O objetivo dos Estados Unidos era que o socialismo na Europa não se expandisse. Então, começaram a investir aos países da Europa que quisessem adotar o capitalismo. A unificação da Europa procurava uma estratégia, uma forma de sua economia crescer. Então, foi através dessa doutrina Truman e o plano Marshall que fez com que os países crescessem sim. No processo, foi necessário aos países europeus criar o mecanismo, que foi a integração entre um país e outro, para não gerar mais conflito como aconteceu. Nesse período, o maior conflito que aconteceu foi o da Iugoslávia em 1990, que foi a separação da Iugoslávia. Durante esse período, com o fim da União Soviética, alguns países que eram socialistas passaram para se tornar capitalistas. E alguns deles teve o desmembramento. Foi desmembrado. Então, em várias partes do país cresceu e houve essa separação. Aí, a moeda única é o euro, unificação europeia, iniciada com apenas 6 nações. Hoje, já existe mais de 30 países juntos, onde forma uma moeda única. Algum país, como a Inglaterra, esperou crescer para depois adotar. Então, isso foi durante vários períodos. A área total ocupada pela União Europeia é de 4 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale a um pouco mais da metade do território brasileiro. Em 2017, sua população total era de 511 mil milhões, quer dizer, onde adota o que faz parte do bloco da União Europeia. O maior país em extensão territorial é a França, com uma área pouco menor do que a do estado da Bahia. O menor país é Malta, tem uma área inferior à maioria dos municípios brasileiros, e apenas 430 mil habitantes. O país mais populoso é a Alemanha, com 83 milhões de habitantes.
Em 2017, o valor da economia do bloco, medido pela soma do PIB, o PIB é o que? Produto Interno Bruto, dos países, era de 17,1 trilhões de dólares. Portanto, ao valor do PIB dos Estados Unidos, nesse mesmo ano, a produção e economia total do bloco já foi maior do que as dos Estados Unidos. Mas na segunda década, desde os séculos, ocorreram crises e quedas do PIB em vários países da União Europeia. Ao passo que a economia dos Estados Unidos voltou a crescer em ritmo maior do que a média do continente europeu. Essa diferença tende a ficar ainda maior com a progressiva saída do Reino Unido, a segunda maior economia do bloco. Quer dizer, o Reino Unido fazia parte e depois saiu. Diga, Caio. Eu estava brincando, professor. Vá, continue. A renda per capita dos países varia muito. É maior em Luxemburgo e menor na Bulgária, mas a renda média da população era de 33 mil dólares em 2017. Quer dizer, que nem todo país tem uma renda igual, né? Onde tem um poder aquisitivo maior em um país ou outro. Outro dado estatístico que merece destaque é o índice de analfabetismo. Quase não há analfabeto entre a população com 15 anos ou mais, com exceção de Portugal, onde o índice chegou a 5% em 2016. A Grécia, Bulgária, Espanha, de 2%. As taxas de pobreza absoluta nos países do bloco vive abaixo da linha internacional da pobreza, com menos de 2 dólares. Então, existe a população pobre também é bem reduzida, que é, né, na parte da Europa em si. Então, toda a população vive, quase toda a população tem um bom poder aquisitivo do país. A razão do número de refugiados e imigrantes que têm entrado na Europa neste século, cerca de 1 milhão por ano, formaram bolsões de pobreza nos arredores de grandes cidades e, em especial, nos países mais pobres, ou em crise, como a Grécia, Espanha, Romênia e Bulgária. Então, existe uma política de imigração. Nos países ricos, ou nos países da Europa, principalmente, eles não aceitam muito a entrada de imigrantes. São rígidos, porque o objetivo, o medo deles é que aumente o quê? A pobreza e a violência e o desemprego. Onde existe o desemprego e a fome, vem a violência, vem a prostituição, vem o roubo. Então, por isso que alguns países do mundo, principalmente os países ricos, os países desenvolvidos, reduzem a entrada de imigrantes. Existe uma política de imigração bem rígida. Certo? Então, durante vários anos, onde a gente vê o nome de xenofobia, versão a estrangeiro, os países mais desenvolvidos não aceitam a entrada de grande estrangeiro, de imigrantes, pois existe uma política mais rígida. O medo deles é que aumente pobreza, desemprego e a violência. Onde a gente vê pelo jornal, televisão, principalmente do México para os Estados Unidos, entrada de imigrantes ilegais, onde tem deles que é morto no caminho, atravessando rios e de uma forma. E apesar que tem as barreiras, onde chega lá e eles são presos, né? Mas eles levam para a embaixada do país deles de origem, e de lá o país
o governo dos Estados Unidos, por exemplo, comunica para o governo do Brasil ou de para qualquer outro país para deportar aquele imigrante, aquela pessoa que está no país dele. Aqueles que foram com o passaporte legalizado, fica. E o que não tiver o passaporte, eles devolvem. E também eles, quando chegar, vão ter que prestar conta quanto tempo vai passar ali, se tem condições. Depois daquele prazo que vencer, eles voltam. Muitos deles vão passear e às vezes fica, porque no período que eles estão passeando, eles conseguem trabalho. Então, se conseguir o trabalho, aí eles podem ficar. Aí já fica mais fácil de, de se permanecer no país. Com aquele passaporte, eles podem fazer e ficar e renovar lá. E se conseguir o trabalho, então já facilita a permanência deles lá. Mas, caso contrário, eles voltam ao país de origem. Então, em qualquer país do mundo, você só fica se tiver com os documentos, com o seu passaporte. Tanto pode ser um país rico como pobre. Só que nos países ricos, nos países desenvolvidos, a fiscalização é maior. Existe mais sinceridade, o negócio funciona melhor do que nos países pobres, nos países subdesenvolvidos. É mais sério. Então, nos países como da Europa, da economia de primeiro mundo, eles têm um medo da entrada de imigrantes. Primeiro é aumentar a pobreza, o desemprego e a violência. Então, isso ocorre em todo o decorrer da nossa história. Aí, a moeda única da Europa foi feita em 1992. Os países do mercado comum europeu assinaram um tratado na Holanda, em um tratado que leva o nome dessa cidade, o Euro, que é uma cidadezinha aí, com o objetivo de reforçar a integração europeia por meio da União Monetária, moeda única, e de um futuro sistema único de defesa, onde todos os países do mercado comum europeu iam ter o euro como uma moeda única, onde ele iria comprar. A Inglaterra aí não adotou, sim, as duas moedas, esperou que elas crescessem e der certo para depois ela adotar. Mas com o decorrer do tempo, o ano passado, ela se desmembrou da União Europeia. Então, como a Inglaterra tem um grande poder aquisitivo, acho melhor que não adotar as moedas do euro, ficar com as duas. A sua, que é a Libra, onde tem um grande poder diante os países em si, da Europa. O sistema único de defesa ainda caminha passo lento, mas a moeda unificada, o euro, foi adotada inicialmente por 12 países da União Europeia. Alemanha, os países que adotaram logo no início: Alemanha, França, Itália, Irlanda, Portugal, Finlândia, Áustria, País Baixo, Luxemburgo, Bélgica, Espanha e Grécia. Os Países Baixos está incluído aí Holanda, País de Gales e Irlanda do Norte, que faz parte dos Países Baixos. Após isso, outros países ingressaram na chamada zona do euro, conjunto de países que adota a moeda, como se pode ver. Então, vários países estão adotando passo a passo. As notas de euros extraíram em circulação a partir de 2002, e as antigas moedas nacionais dos países componentes do bloco, o franco francês, o marco alemão,
a lira italiana passar a ser substituída. Além dos países que compõem a zona do euro, outras nações, mesmo não pertencentes à União Europeia, acabaram adotando essa moeda, como Andorra, Vaticano, San Marino e Montenegro. Então, adotaram e continuaram com as duas moedas. Um fato que marca a atenção ao comprar os membros da União Europeia com os da zona do euro é de alguns países importantes ficar de fora. Não quiseram abrir mão de suas moedas nacionais. Esses países do bloco que não adotaram o euro e conservam as próprias moedas são o Reino Unido, com sua valorização de libra esterlina, a Dinamarca, a coroa, que é a moeda, e a Suécia. Certo? Então, esses daí ficaram com as suas moedas, mas ainda permite a circulação das deles lá dentro. Então, isso ocorre em várias partes da Europa. Foram adotados, associados, mas quiseram permanecer com as duas, não descartaram a que já tinha, onde tentando ver o que? O fim, o crescimento dela para depois adotar em si. Então, isso ocorreu em toda a Europa. Quando o euro foi lançado, seu valor era igual ao dólar dos Estados Unidos, mas com o tempo a moeda valorizou no final de 2011. Um euro equivale a 1.040 dólares. Com a crise da zona do euro e a recuperação da economia dos Estados Unidos em 2017, o euro equivale a 1,18. Essa valorização relativa do euro é positiva porque uma moeda forte valoriza e bem aceita internacionalmente. Só que essa valorização, tanto do dólar, do euro, como em qualquer moeda, ela vai valorizando cada dia, né? Então, é de acordo com o que o país está produzindo, né? Está vendendo e comprando. Então, ontem, o dólar aqui no Brasil era 5 e pouco. Aí ele falou, você vai... É uma coisa que a gente não tem fixo. Hoje, a moeda pode valer... Eles fazem referente ao nosso real, a nossa moeda. Então, ontem, por exemplo, o dólar era 5, hoje pode ser mais ou pode ser menos. Então, é a lei de câmbio que os economistas é quem faz esses cálculos. Só para acompanhar o crescimento da economia de cada país, onde a gente escuta no jornal, na televisão, queda da bolsa. Então, cada dia mais pode haver uma alteração em relação do que você está produzindo, o que o país produz. Você pode encontrar trocar, ter uma moeda estrangeira, ou o dólar ou o euro, que é as duas principais hoje. Aqui na América, a gente utiliza mais o dólar, né? Que é tido como internacional no mundo. Então, como a gente tem mais a relação com os americanos e se compra tudo relacionado ao preço do dólar no mercado internacional, aí facilita isso. Então, quando você for fazer o trabalho, a pesquisa, você vai encontrar umas diferenças. Se você fizer hoje e depois for ler amanhã, você pode encontrar o valor dela diferente, porque isso varia a cada dia. Não fica um valor fixo, não. Vai de acordo com o crescimento do mercado, a economia de cada país, certo? Olhe, quem tem alguma pergunta a fazer,
Yasmin, Tenho não, professor. Débora. Diga, Micael. Só? Tenho não. Não tenho pergunta, não. E Débora. Tenho Débora, não. Débora não deu a palavra. Fez agora. Rebeca. Rebeca, será que tá vendo mesmo? Ou Rebeca botou o celular e foi dormir? Tá aqui, professor. Ah, sim. Tu copiasse a pesquisa, Rebeca? Sim. Hein? Sim. Certo. Você fez a da semana passada, não fez? Fiz. Pronto, olha. Por hoje é só e até a próxima terça. E Tchau. traga, É. e traga a pesquisa. Diga, Yasmin. Glória que acabou, meu Deus do céu. Tchau. Meu Deus é bom, né, Vá professor? almoçar, vá. Tchau, professor. Vá, tchau. Tchau, Tchau. professor. Fica com Tchau. Deus. Você também.